Qual é o segredo de uma pessoa que ama a Deus para se tornar um grande vencedor na sua vida? Eu quero hoje abrir com você aqui, examinando as Escrituras, eu quero falar um pouco acerca de pessoas que colocaram Deus à frente de sua vida e se tornaram grandes vencedores. A Bíblia fala de Davi. Davi, por sua vez, um homem que a Bíblia relata que era o homem segundo o coração de Deus. Amados, penso e também em muitas oportunidades falo sobre Davi. Davi era um adorador nato, um homem que vivia adorando o nome do Senhor. Ele, por sua vez, tendo o cuidado de sempre estar buscando, clamando a Deus, tendo o cuidado de ser humilde, não deixar o seu coração se exaltar, ele sempre punha Deus à frente de toda a batalha que ele tinha de enfrentar. E este é um dos motivos que Davi foi um grande vencedor. Não há relatos em toda a Bíblia, em todas as histórias bíblicas, nós não encontramos uma derrota de Davi. Davi, ele nunca saiu de sua casa, ele nunca saiu do seu palácio real para enfrentar uma batalha que ele voltasse para dentro de casa como um derrotado. Nenhuma delas. Se ele perdeu uma batalha, foi para ele mesmo, que foi contra aquele pecado que ele consumiu com a Batseba. Mas ele nunca foi derrotado. Nunca foi derrotado. Ele foi um homem vencedor. No entanto que nas histórias dos reis, das crônicas dos reis de Israel, você vê notoriamente que o nome de Davi é lembrado por várias vezes, que o rei andava com o Senhor, que o rei fazia as coisas certas. As palavras dizem mais ou menos assim: e andou segundo os passos de Davi seu pai, mesmo não sendo filho de Davi, mas se fazia menção do nome de Davi, por conta que Davi, em toda a sua trajetória de vida, em toda a sua caminhada de fé, prevaleceu-se a palavra de Deus em sua vida. E por esse motivo, nós vemos Davi como um grande vencedor. E este salmo que eu quero começar com vocês agora é o Salmo capítulo 16. Salmos capítulo 16, o versículo de leitura é o versículo 8. Diz assim, Salmos 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, este é o motivo que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Davi, por sua vez, tendo o cuidado, tendo a ousadia de em todos os embates, todas as suas batalhas, ele coloca o Senhor em primeiro lugar. O que significa a palavra colocar o Senhor adiante de mim? O que significa isso? Vamos entender. Você, por exemplo, ou você falou, ou alguém fale mais ou menos nesse sentido, dizendo, eu coloquei tudo na mão de Deus, agora Deus que vai resolver, é tudo com o Senhor. Ou há também pessoas que possam falar, porque Deus está na frente de tudo, é Deus que está fazendo. Para Deus estar à frente de tudo, você precisa estar pautado na palavra. A palavra de Deus vai lhe dar o desígnio para que você venha cumprir aquilo que Ele quer. Quando nós falamos assim, numa linguagem mais simplificada, para você entender ainda de forma mais simples no seu coração, toda a palavra que você recebe, todo o ensinamento, toda a leitura da palavra de Deus, se aquilo toca o seu coração e lhe faz entender que você está agindo contrariamente ao Senhor, isso significa que você não está colocando Deus continuamente, ou seja, você não tem colocado Deus em primeiro lugar. Ele está ocupando qualquer lugar, menos o primeiro. Ele não é consultado para todas as obras da sua vida. Ele não é chamado, ele não é conhecido por você quando você precisa de alguma coisa. Veja que Davi, ele deixa com muita clareza, Senhor, eu tenho colocado o Senhor diante de mim. Todas as vezes que ele ia para uma batalha, lembro-me facilmente aqui, você talvez conheça um pouquinho da história, enquanto ele estava na Filístia, ele estava fugindo de Saul. A Bíblia fala que ele sai a uma batalha com os filisteus e ele volta então para sua casa, onde estavam filhos, esposas, e ele chega em casa e encontra tudo queimado a fogo, destruído, literalmente destruído. E aquela destruição fez com que todos os homens que voltavam de batalha chorassem
e chorassem, até que chegou um momento que já não havia forças mais para chorar, já não havia mais lágrimas. E aí então, o que aconteceu foi que Davi, ele ora a Deus. E na oração que ele faz ao Senhor, ele fala: Senhor, se eu for contra estes inimigos, o Senhor me dará a vitória? Se eu pleitear contra esses problemas, o Senhor será comigo ou será uma perca de tempo? Aí Deus fala para Davi: Davi, vai, porque de certo tudo libertarás. Ele quer dizer, pode ir, porque eu vou adiante de você, eu vou junto com você nessa batalha. Posso falar de quantas batalhas? A principal batalha que é lembrada por todas as pessoas, a batalha de Davi e Golias. Davi estava como um pequeno jovem ainda, começando a sua idade, ainda inocente. Ele é enviado pelo seu pai, o Jessé, a ir ao campo de batalha, levar queijos para os seus irmãos e também para o capitão da guarda. E quando ele chega até lá, ele descobre que havia uma afronta muito grande contra Israel, a qual Golias dizia: qual é o homem que pode se levantar contra mim? E Davi, ele vê uma oportunidade e ele fala: quem é este homem? E aí explicam para ele a maldade que ele queria fazer. E Davi diz: eu vou lutar contra este gigante. E quando ele chega diante deste gigante, o relato bíblico conta que ele diz: eu não venho contra você com espada, com escudos ou com lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Veja que Davi, desde sempre, ele foi guerreiro, batalhador, mas colocava sempre Deus à frente. Há um risco na vida daquele que quer ser um vencedor, que quer o Senhor ao seu lado, quando você começa a agir na tua vontade. Quando você age na tua, como eu posso dizer, na tua angústia, quando você age muitas vezes na tua ansiedade. Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu jeito. A grosso modo, você é aquela pessoa que faz as coisas sem pensar. Você vai fazendo, se der deu, se não der também não deu. Você vai levando a vida, é tipo aquele músico que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai sendo levado, mas você não consulta a Deus. Então, uma pessoa que realmente ela quer andar com o Senhor, há uma necessidade de, antes de ela tomar quaisquer decisão, consultar a Deus, para que depois não haja um sofrimento. Veja a dificuldade que há para pessoas que estão passando um tempo ou uma fase ou anos, meses, dias de dificuldade, que elas não encontram mais forças para continuar. E qual é o motivo disso? O motivo é que elas agiram de forma inconsequente, não notaram que o erro dela fez com que a sua vida tivesse uma perca. Deus não queria e nem quer que nenhum de nós venhamos ter derrotas na vida. Se você está sendo derrotado no seu casamento: pastor, meu casamento está indo de mal a pior, eu não tenho alegria no meu casamento. Pastor, lá em casa é um pé de guerra, meu marido de um lado, minha esposa do outro, e cada dia é uma briga, pastor. Cada dia um pleito, os filhos não se falam, os irmãos estão vivendo brigados, um entra por um quarto, outro sai pelo outro, não há mais convívio de família, pastor, é só guerra, é só brigas. Nós precisamos aplicar o coração na palavra de Deus, pois é ela que nos dá condições de aproximarmos-nos de Deus, estar sim nos caminhos que o Senhor nos dá. Por isso Davi diz: continuamente coloco o Senhor em minha vida. Por isso Davi tem uma história linda, que do começo ao fim de sua vida, ele dá a nos entender e a conhecer a cada um de nós que ele foi um vencedor, porque continuamente ele colocava o Senhor diante de sua face. Ele sempre estava numa batalha, quaisquer que ele entrasse, Deus estava ao seu lado. Pensando em toda essa introdução, esses versículos que trouxe a você, eu quero falar de um outro exemplo, de quem também colocou o Senhor à frente, mas não continuamente. Continuamente é quando você começa e você tem uma firmeza até o fim, que você não pensa em desistir no meio do caminho, que você não tem uma outra opinião formada no seu coração pelo seu próprio ideal, pelo seu próprio caráter, pelo seu próprio ego, mas que você forma a sua vida baseado no que Deus fala com você. Nós somos guiados pelo Senhor. Olha o que diz o livro de 2 Crônicas.
Segundo Crônicas dos Reis de Israel, agora eu quero falar do rei Uzias. O rei Uzias, por sua vez, ele foi tomado muito jovem. Muito jovem, ele teve a missão de assumir o reino de Israel. E digo para você que acredito também, eu e acho que talvez você que do outro lado me assiste sabe disso, que uma pessoa, um jovem de 16 anos, não tem ainda uma maturidade, não tem entendimento para governar um país, para governar um povo. Mas, pelo período monárquico, era assim que se fazia. Se o pai morresse, o filho mais velho assumia. E assim agora Uzias é levantado. Seu pai Amazias morreu e ele então é colocado como rei. E ele então, para ser um rei que ande de acordo com a vontade de Deus, ele precisa da palavra. Então ele resolve, ele decide, desde o começo do seu trabalho sobre Israel, ele decide colocar Deus à frente. Então, leia comigo o versículo 1 que diz assim: Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em seu lugar, reinar no lugar de Amazias, o seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Veja que bonito, ele começou a reinar com 16 anos, e ele teve um reinado próspero de 55 anos. 55 anos governando, estando à frente deste povo. Ele provavelmente, pelo período tão enorme, tão grande que ele teve de êxitos, Deus o fez crescer, 55 anos de vitórias. Aí diz o versículo 4, por que ele reinou tanto tempo? Diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Ele tinha um bom exemplo dentro de casa. O pai é um exemplo enorme dentro de casa, se não o mais importante. É muito importante o exemplo da mãe, dos irmãos mais velhos, mas dentro de uma família, o maior exemplo vem do pai. Então você que me acompanha agora, eu falo para você, entenda no seu coração, o pastor não está sendo machista, nem contrariando, também as mamães que muitas vezes são pai e mãe dentro de casa, tem que fazer tudo, tem que fazer, botar a comida na mesa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e isso é um mérito, é uma glória. Mas a família que tem o pai, a mãe, os irmãos, que tem uma família completa, o pai deveria ser o cabeça, segundo a palavra. O pai é aquele que dá as direções. E o exemplo está sobre o pai. Se o filho vai orar, se o pai vai orar, o filho está vendo, puxa, meu pai é sempre um homem de oração. Meu pai vai para a igreja, meu pai respeita as pessoas, meu pai tem um cuidado de sempre ser uma pessoa honesta, nunca fica devendo a ninguém, ninguém está falando mal do meu pai pelas esquinas das ruas aí. Meu pai tem um cuidado de tratar bem a minha mãe, trata bem a mim e os meus irmãos. Veja que importância há num pai que tem um cuidado de fazer o que é certo. Porque agora, Uzias está seguindo o caminho de Deus, andando em um caminho reto, porque o seu pai deixou um exemplo e ele agora está servindo a Deus, assim como o seu pai servia. Pensando nestas coisas, eu queria que você pensasse o seguinte: analise, por exemplo, a sua vida. Será que você, ou será talvez alguém da sua casa, não está vivendo a Deus dará? Levando as coisas de qualquer jeito, levando a vida, empurrando com a barriga. Teu casamento está de pé, talvez porque vocês não se falam mais. Já não há nem aproximação entre marido e mulher, um está para um lado, está para o outro. Se veem poucas vezes, e quando se veem, ainda se veem para discutir, se veem para brigar. É coisa séria isso. Aí o Uzias, ele aprendeu com o pai a andar com Deus. Ele aprendeu a viver a palavra. Aí diz o versículo de número 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, o pastor dele. Ele começou a apresentar tudo que o pastor Zacarias pregava, tudo que o pastor, eu falo aqui pastor, mas para você conseguir compreender. O pastor está pregando para você e muitas vezes a palavra que você está ouvindo você não consegue praticar. Ou você não consegue, ou melhor, você não pratica de propósito. Você não quer praticar a vontade de Deus. Você quer fazer as coisas do seu jeito.
Por esse motivo, a Bíblia fala, ele cresceu, ele prosperou, foi um grande homem que andou num caminho reto, porque ele obedecia às palavras do seu pastor. O pastor trazia a palavra para ele e ele aplicava aquilo e Deus abençoava. Aí ele fala, e porque Zacarias era sábio nas visões, no entendimento das coisas de Deus, e nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Veja então que enquanto prosperava a vida de Uzias e do povo de Israel, o motivo estava atrelado em estar com Deus à frente. Veja só que bonito, assim como Davi, um homem vencedor em todas as batalhas, que colocava Deus à frente de tudo, por isso Deus estava à sua mão direita, sempre para abençoar o trajeto, a trajetória nunca era difícil, porque Deus estava com ele. Agora Uzias tomando a decisão de caminhar nos caminhos, nos passos daquele que faz o que é reto, aquele que faz o que é certo, a decisão que toma ele de obedecer. Ele vai até o pastor, ele vai até o Zacarias muito cheio da palavra. Você tem que andar perto de pessoas que têm palavra, perto de pessoas que tenham cuidado de obedecer a palavra de Deus, não só de ouvir. Você pode ter muitos amigos, até cristãos, pessoas que se dizem evangélicas, mas que não guardam a palavra, que tem raiva do irmão, que tem ódio do irmão, que tem um sentimento contrário à palavra de Deus. Sai de perto dessas pessoas, senão você pode se contaminar, você pode se perder. Uzias, por sua vez, obedecendo, acatando a palavra de Deus, o Senhor Deus vai com ele. Então, uma das respostas da pergunta que eu fiz a você no começo: você quer se tornar um grande vencedor? Se a palavra é sim, o segredo é: coloque Deus em primeiro lugar. Deus, ele deve estar à frente de todos os pleitos da tua vida. Todas as batalhas que você tiver, apresente a Deus. Talvez você possa dizer: pastor, o meu problema, o que está acontecendo comigo é saúde. Eu estou vivendo doente, eu vivo debaixo de medicamentos, eu vivo debaixo de medicina, os médicos vêm até na minha casa para resolver meu problema. Deixa eu falar para você, tantas pessoas, amados, tantas pessoas já conhecem a palavra que diz: eis que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas muitos de nós ainda estamos brigando, estamos ainda resistindo dizer que somos curados. Porém, veja que quando ouvimos a palavra, e essa palavra ela vai ao nosso coração, então aquela palavra ela veio direcionada para mudar, para transformar as nossas vidas. E Uzias obedeceu. Não vou poder contar para vocês toda a história dele, mas a Bíblia fala que ele foi um homem trabalhador. Ele trabalhou muito, ele se esforçou, ele se dedicou muito, até um dia que ele se tornou muito grande e cresceu uma certa soberba, um orgulho no seu coração. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 26, eu vou ler o versículo 16 agora. Diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O altar do incenso era para os sacerdotes. Os sacerdotes vinham queimar incenso ao Senhor. E o que Uzias fez? Depois que ele cresceu muito, depois que ele já se fortaleceu muito, depois que o reinado estava já confirmado, ele vai até esse local onde não cabia, não era a ele que tinha que fazer isso. E ele vai, e quando ele toma essa posição, diz a palavra, ele se corrompeu. O que um coração corrompido tem poder de fazer? Um coração corrompido tem poder de fazer perder tudo aquilo que você fez. Toda uma história pode se perder, todo um trabalho, todo um esforço pode ser lançado fora se você não tiver o cuidado. E eu digo isso para você com um coração totalmente temente a Deus, tá? Respeitando ao Senhor. Se você não tomar um cuidado de ficar continuamente, assim como Davi, continuamente, não era hoje, amanhã e depois nunca mais. Ele buscava a Deus todos os dias.
Enquanto Uzias buscava direção, ele não caía. O dia que ele começou a agir sozinho, o dia que ele começou a pensar que ele por si só podia todas as coisas, a Bíblia fala com clareza. O Senhor diz que ele transgrediu, ele se corrompeu e ele transgrediu contra o Senhor. Ou seja, ele pecou. E o pecado dele fez com que Deus se afastasse dele. E Deus avisa, Deus dá aviso para você, sabia disso? Deus avisa você que você vai cair se você continuar no erro. Porque diz o versículo 17, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. E sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Vamos lá, vamos parar aqui no meio do versículo. Quando Uzias foi chamado a atenção pelo sacerdote Azarias, e ainda mais 80, ele não estava só, Azarias, 80 sacerdotes vieram para resistir Uzias. O que significa resistir? É uma resistência. Ele não queria sair. Ele achava que a obra que ele estava fazendo era uma obra para Deus e ele tinha que fazer do jeito dele, mas ele sabia que havia a palavra que dizia quem faria isso eram os sacerdotes da casa de Arão. Só que ele quis fazer do jeito dele. Ele achou que podia fazer, porque na verdade eu acredito que subiu para a cabeça o poder. O poder subiu para a cabeça dele, sabia? O poder subiu para a cabeça dele. No entanto, que você consegue perceber que ele caiu aos poucos. No entanto, houve tempo sim, porque o sacerdote disse saia, mas ele não quis sair. É tão difícil quando uma pessoa, há casos, por exemplo, que você faz atendimentos, a gente faz atendimentos e é tão notório que há pessoas que você olha para ela, você fala, essa pessoa vai vencer. Essa pessoa é destemida, é obediente, vai crescer muito na vida. Mas uma pessoa que você vai aconselhar, vai dar uma palavra, você consegue perceber também quando aquela pessoa vai aplicar a palavra e quando ela não vai. Tem pessoas que resistem. Deus está avisando você. Você quer ter uma vida boa? Você quer crescer diante de Deus? Você quer melhorar os seus caminhos? Você quer ter a direção do Senhor para a tua vida? Aprenda a viver pela palavra. Aprenda a viver baseado no que Deus fala. Porque quando ele resistiu, ele estava mais ou menos assim, seria a palavra. Se ele pudesse em palavras, o resistir, não saindo, não deixando de fazer aquele momento que era para os sacerdotes fazerem, se ele tivesse obedecido, Deus o havia perdoado. Mas, teria o puxão de orelha, mas ele resistiu. Ele não quis sair. Ele ficou até, como a Bíblia fala, indignado. Tem gente que está indignada, porque esse lugar era meu. Era eu que tinha que estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que Deus dá talentos a cada um segundo sua capacidade. Tem pessoas que ela vai achar que é melhor que você, mas Deus não capacitou aquela pessoa para isso. Ou não capacitou ainda, ou um dia pode sim capacitar, mas é o Senhor que faz isso. Só que ele achou que ele era o bambambam, ele achou que ele era o bom e ele foi querer fazer o que desagradou a Deus. Veja que a diferença do reinado de Uzias foi que Uzias, chegando ao final do seu trabalho, a Bíblia fala que ele então transgrediu, então ele deixou corromper o seu coração. Ou seja, ele não foi de contínuo buscando a Deus. Buscou a Deus um tempo, talvez muito tempo ele buscou a Deus num caminho certo, como diz a palavra, porém um dia ele se corrompeu. Veja como é fácil uma pessoa se tornar um grande vencedor por ser obediente à palavra, e o dia que você deixa de obedecer, tudo aquilo que você pleiteou pode se perder. E é o que vai acontecer com Uzias.
todo o esforço e trabalho dele agora ficará para trás, porque ele infelizmente perdeu a bênção. Porque diz o versículo de número 18: e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso do santuário, porque transgrediste, não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensar na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, uma lepra saiu no meio da testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso. E na sua testa apressuradamente lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor ferira. Então veja, quando ele errou, quando ele deixou de obedecer a Deus, a bênção do Senhor saiu da vida dele. Assim é com você. Quando a bênção do Senhor está com você, quando Deus está à sua mão direita, quando você está o buscando, você tem certeza que aonde você coloca a tua mão, Deus está junto com você. Deus, vamos comigo nesse trabalho. Deus, vamos comigo nessa obra. Mas quando você esquece-se de Deus, quando você coloca as suas prerrogativas em primeiro lugar, infelizmente há um sofrimento. Há pessoas doentes, há pessoas que estão sofrendo pelo simples fato da desobediência a Deus. E eu posso te falar para você que triste é saber que há muitas pessoas, como em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, versículo de número 14, que diz assim, porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, a cada um segundo sua capacidade, e assentou-se de longe ausentou-se logo para longe. Eu acredito que muitos conheçam também essa palavra. Esse talento que muitas pessoas têm de crescer, de prosperar, tem pessoas que facilmente conseguem as coisas. Só que o Senhor diz que ele repartiu o talento segundo a capacidade de cada um. Veja que Deus deu talento a Davi, mas deu talento também para Uzias. Só que o Davi, ele soube trabalhar com um talento que recebeu até o fim. E agora no final, Uzias, ele recebeu o talento, mas não soube cuidar até o fim. Quantas pessoas estão lutando na vida, que até se esforçam, se dedicam, mas não vão até o fim. Chegam a certa etapa da vida, eles desistem. Chegam a certa etapa da vida, eles abandonam a fé. E isso vai ser muito mal para a pessoa que fizer isso. Porque infelizmente, o cuidado que ela teve de uma vida toda em buscar, em fazer, em realizar, se foi por água abaixo. Porque diz o Senhor Deus, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Então nós precisamos entender, nós temos que ir até o fim. Deixa eu retomar e lembrar a você o Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu não faço nenhuma obra sem que o Senhor esteja à frente. Não tomo, ainda que pareça bom, isso é coisa boa para mim, Deus. Se Deus não estiver à frente, não vá. Porque a única maneira de Deus estar à sua mão direita, estar junto com você, guardando você, levando você aos pastos verdejantes, é você estar com o Senhor adiante de você. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus.